Hoje nossa quarta e última reflexão da série Iavé, os nomes de Deus. Conversamos sobre, o primeiro domingo foi sobre Iavé, eu sou o que sou, e eu falei sobre eu sou tudo o que você precisa. A história de Deus através de Jesus, ou anjo do Senhor, comissionando Moisés através de um pequeno arbusto que pegava fogo, mas não virava cinza. Na segunda semana nós falamos sobre Iavé Nissi. Iavé Nissi quer dizer Deus é minha bandeira. A história onde o povo de Deus, saindo já do Egito, após o Mar Vermelho, encontra a sua primeira batalha, e então Moisés vai ao monte com Arão e Ur levantar o cajado do Senhor, e Josué vai para a guerra, e ali então temos Iavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Na semana passada, semana de Páscoa, nós falamos sobre Iavé Jireh, que quer dizer Deus proverá, ou Deus é o nosso provedor. Lendo a história de Abraão e o seu filho Isaque, onde Deus então chama Abraão, mais uma vez, o anjo do Senhor fala a Abraão, o próprio Jesus fala com Abraão, requerendo sobre si o seu filho Isaque. Então, no ato do sacrifício, o anjo do Senhor, uma voz do céu, o próprio Cristo, diz para ele: não faça isso, Abraão, não mate o seu filho. Então, Deus providencia um cordeiro, que é apenas uma alusão bíblica do Antigo Testamento, daquilo que Cristo seria e faria melhor e perfeitamente na cruz do Calvário. E remete-nos ao Cordeiro Jesus na cruz do Calvário, que não apenas salva Isaque e Abraão, mas salva a todos nós. E hoje eu encerro, nosso tema de hoje é Iavé Ha, que quer dizer o Senhor é o meu pastor. E hoje nós vamos olhar rapidamente, de forma sucinta, o Salmo 23, aquilo que no Salmo não está escrito a palavra Iavé Ha, mas é o que significa em seu original. Então abra comigo hoje sua Bíblia, Salmo 23, do versículo 1 ao 6. E vou hoje aqui apenas ressaltar aquilo que é importante para nós, lendo o Salmo 23, com a leitura, a cosmovisão do Senhor como nosso pastor. Mais uma vez, lerei a versão NVT, porque tem algumas palavras que é importante para o nosso entendimento nesta manhã. Texto bíblico vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado, diferente das traduções mais antigas, que é a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é importante para nós hoje aqui. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me protegem, que esse é o real significado do consolar. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre até aqui. Salmo 23, todos nós conhecemos, independente da versão. E aqui o salmista abre, versículo 1, dizendo: o Senhor é o meu pastor. A palavra aqui, original para esse texto, é Iavé Ha, o Senhor é o meu pastor. Como eu falei, Deus tem muitos nomes, o qual o desejo de Deus é se apresentar a nós. Cada nome de Deus revela a nós parte do seu caráter, mais uma vez dizendo, mesmo assim, você não pode resumir quem Deus é em um nome. Deus é meu pastor, só isso? Não. Iavé Nissi, minha bandeira, somente isso? Não. Iavé Jireh, meu provedor, somente isso? Não. Deus não pode ser encaixado, colocado em uma caixa, em um box, dizendo assim, olha, Deus é apenas isso. O que eu falei anteriormente, uma reflexão passada, é que Deus é alguém que, eu não lembro a palavra que eu usei, mas Deus é incompreensível. Não dá para nós compreendermos a Deus em sua totalidade. É impossível para a razão humana entendermos Deus. Mas aqui, Iavé Ha, o Senhor é o meu pastor, é o que falaremos nesta manhã. Alguém já trouxe para você alguma verdade sobre você e você não gostou? Não levante a mão. Mas imagina comigo que tem algumas verdades que alguém diz sobre nós não gostamos, mas são verdades. E geralmente elas se dão nos relacionamentos conjugais, familiares, de amizade, redes sociais, até mesmo empresariais, trabalho. Alguém olhando a sua vida, convivendo com você,
pode dizer para você alguma coisa sobre você que você não gosta. Por exemplo, sabe uma coisa? Você é egoísta. Você fala assim, eu não sou egoísta, não gostei dessa verdade. Não, você pode de fato ser egoísta, mas você não gosta de se chamar de egoísta. Quer saber uma coisa? Cara, você é muito cabeça dura. Sabe, você é muito... Uma clássica, né? As esposas gostam muito de essa característica do marido, né? Você é muito pão duro. Não sou pão duro. São adjetivos que são verdade sobre nós, mas nós não gostamos. Você é muito paciente. Você é muito bobo. Você é muito quieto, você não se posiciona, todo mundo te engana. São parte do nosso caráter, que são verdades, mas nós não gostamos. Mas quando alguém fala assim, cara, você é muito inteligente, opa, que isso? A impressão sua, são seus olhos. Poxa, você é sagaz, olha, você tem uma fé, você é tão corajoso, é uma verdade, mas tu gosta. Então tem verdades que nós amamos ouvir sobre nós. Mas tem outras verdades que nós não gostamos de ouvir sobre nós. Quando lemos o Salmo 23, nós temos hoje aqui para nós duas verdades. Uma que diz quem Deus é, e outra que diz quem nós somos. Uma nós amamos, e a outra nem tanto. A verdade que amamos é, o Senhor é o seu pastor. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus é o meu pastor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não vou ter medo porque Ele vai estar ao meu lado. É maravilhoso. Eu tenho um Deus que anda comigo. Ele não é uma imagem de barro, de gesso, de pau, inanimada. Não, é um Deus vivo que anda ao meu lado. A sua bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. É ou não é maravilhoso? Diga comigo, amém? Verdade maravilhosa. Mas quando dizemos que Ele é o nosso pastor, automaticamente isso diz algo sobre nós. Se Ele é um pastor, e Ele é um pastor de ovelha, sabe quem nós somos? Ovelha. Não, isso não é um leão. Isso não é uma tigresa. Isso não é um lobo. Tantos animais ferozes, e Deus decidiu que nós seríamos a categoria de ovelhas. Porque hoje, na mão da cultura, a cultura hoje vai levar você a esse pensamento de quem você é, um animal, por exemplo. Eu quero ser um leão, não quero ser uma ovelha. Quero ser um macho alfa. Alguém desbravador, corajoso. Não sei se aqui alguém já participou alguma vez de entrevista de emprego. Eu já nunca participei, mas já ouvi falar. Que fazem algumas perguntas, não é isso, Manuel? Que no final, você tem uma identidade de um animal. Quem já passou por isso aqui? Alguém já? Não me fala qual animal que disseram que você é, não. Mas faz uma pergunta para você sobre várias perguntas. E no final olha, o seu perfil é de uma girafa. Mas existe isso. O seu perfil é um de um leão, ou seja, você é mais corajoso. O seu perfil é de uma girafa, não sei se você é vegetariano. Mas nós estamos sempre querendo ter uma identidade, um animal feroz. Nós não queremos ser aquela pessoa boba, todo mundo engana, pacata. Queremos ser alguém na sociedade de fato impressionante. Mas entre tantos animais possíveis, ferozes, Deus decidiu que nós seríamos as suas ovelhas. E na maioria das vezes é difícil aceitar esta verdade, que eu não sou um leão, que eu não sou forte, que eu não sou feroz, mas que eu sou uma ovelha e que eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser cuidado. Olha o Salmo 100, versículo 3. O salmista diz: reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. E um pastor não pastoreia leões. Um pastor não pastoreia animais ferozes. Um pastor pastoreia ovelhas. Então, algumas coisas sobre ovelhas. Número 1, ovelhas não são fortes. São animais fracos. São animais frágeis. Segunda coisa, ovelhas não podem se proteger. Ovelhas são animais lá na parte de baixo da cadeia alimentar. Elas não são fortes e não podem se proteger. Terceiro,
Esse título de ovelha pode não ser o mais empolgante para nós, mas biblicamente ele é o mais preciso, porque de fato é isso que nós somos. Nós somos frágeis, nós somos fracos e nós precisamos ser cuidados. Quarto, as ovelhas que sobrevivem no meio do rebanho são aquelas que entenderam que o pastor delas é a força delas. As ovelhas que permanecem vivas no meio do rebanho são aquelas que entenderam, cara, eu não sou um leão, não sou um lobo, não sou um tigre. Eu sou ovelha, eu sou frágil, não posso me proteger, eu preciso da força desse pastor para permanecer viva. E a quinta coisa sobre a ovelha é que quanto mais perto ela está ou permanece do pastor, mais elas são protegidas e sentem-se fortes e acolhidas. Ou seja, quanto mais longe do pastor, mais atenua-se a sua fraqueza, fragilidade e certamente perdição. Deus decidiu nos pastorear e nos fez como ovelhas do seu pastoreio. Então vamos ao versículo 4 do texto em epígrafe, Salmo 23, versículo 4, que vai dizer assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me consolam ou aqui me protegem. Duas coisas para nós nesta manhã. A primeira delas, falaremos sobre a proteção do pastor. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Duas atribuições hoje a esse nosso pastor. A primeira delas, a sua proteção. O texto vai dizer, a sua vara e o seu cajado me protegem. E eu preciso passar por esta linha. Porque ao longo da minha carreira cristã, eu já ouvi muitos pastores usarem esse texto como um texto de disciplina para os membros. Olha aí, ó. É o cajado de Deus aí, ó. Ó a vara do Senhor na sua vida. E vamos ver que não tem nada a ver com isso. Esse texto não se aplica à disciplina de ovelhas. Muito pelo contrário. O teu cajado e a tua vara me protegem. Então, quando você ouviu alguém dizendo, olha, ó Deus aí, ó o cajado aí, ó, toma na cabeça, ó o cajado. Não tem como base Salmo 23. Isso não está aqui. O teu cajado e a tua vara me protegem. Deus é o nosso protetor. Para nós, hoje da manhã, 3 maneiras que Deus nos protege. Essa vara. Você não sabe, essas 2 ferramentas do pastor, que é o cajado, aquele cajado de madeira, antigamente, que ao final tinha uma curvatura específica. Tem um motivo qual ser uma vara que no final tem uma curvatura, ou um U para baixo. Mas o que poucos sabem, e o salmista diz, que não apenas havia o cajado na mão do pastor, na sua cintura havia uma vara. E a vara, de fato, era para bater. Mas bater em quem? Não era nas ovelhas. Deus vai dizer, a tua vara e o teu cajado são usados para me proteger. Então falaremos primeiro sobre a vara, que estava no cinto de todo pastor tinha uma vara. Para que servia essa vara? Essa vara servia para afugentar os predadores, para chicotear os lobos. Minha gente, não era para bater na ovelha. A vara é para dar no predador. Veio o lobo, veio o predador, para ele não é cajado, porque cajado não foi feito para bater, é o que veremos hoje. Para bater é a vara. Então o pastor puxava a vara e dava no lobo. Mesmo que não acertasse, é a intenção, a ação de afastar o predador. E assim Deus usa a sua vara, não para nos corrigir, mas para nos proteger. A vara é para usar a nosso favor contra aquilo que tenta nos abater, nos consumir e nos prejudicar. Então, quais são os 3 tipos de proteção que esta vara de Deus nos ajuda e abençoa? Número 1, proteção dos nossos inimigos espirituais. Nós temos hoje um inimigo, temos hoje um predador. Aquilo que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. O diabo é o nosso adversário, o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Esse Deus, o Senhor, o nosso pastor número 1, ele usa a sua vara
para nos proteger das ciladas do diabo, as ciladas do nosso inimigo espiritual. Vale aqui lembrar, Deus não tem inimigos. Pastor, o inimigo de Deus é o diabo? Não. Em uma categoria de poder e força, Deus está sozinho. Se fosse um UFC da vida, Deus não tem adversários do peso dele. Não existe. O diabo, diz Pedro, é o nosso adversário. Nós é que temos essa luta contra o diabo. Não há ninguém páreo para Deus. A Bíblia vai dizer que, pelo contrário, pasmem, o diabo é um servo de Deus. Deus usa o diabo para os seus planos. O diabo está sob controle. Nós temos um inimigo espiritual. Paulo vai dizer, nossa luta não é contra carne nem sangue. O que acontece é que, desde a nossa infância, nós somos educados e preparados para todos os sentidos, menos o espiritual. Nós aprendemos sobre olfato, tato, paladar, e todos os sentidos no colégio nos é aguçado. Mas nós não somos preparados a usarmos o sentido espiritual. De que temos sim, de fato, um inimigo espiritual. Que Pedro vai dizer que está ao nosso derredor, tentando nos tragar, nos abater. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar sua alegria, matar sua comunhão com Deus, acabar com sua fé. Essa é a primeira defesa, a proteção de Deus para conosco. E se nós nos colocarmos no lugar de ovelhas, aí que entra o papel de ovelha, que para nós é uma verdade que parece muito simplória, porque eu queria ser um leão, eu queria ser um elefante, eu queria ser alguém feroz, um grande potencial. Mas a ovelha tem que entender que há predadores, e que ela não vai conseguir se proteger do predador sozinha. A nossa luta contra o reino espiritual, das trevas, do mal, do diabo, precisa ter como base, companhia, suporte o nosso pastor. É Deus que no final quem vai dar cabo do diabo e não nós. É Deus que vai adiante de nós, ao nosso lado, nos guardando, nos discipulando, nos ensinando, nos encorajando, nos advertindo, trazendo fé ao nosso coração. É o nosso pastor quem faz, nós somos simplesmente puras e frágeis ovelhas. Então, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara do Senhor, número 1, nos protege dessa luta espiritual. Olha que o Paulo vai dizer em sua segunda carta à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. É Deus que nos fortalece para esta guerra espiritual. É Deus que nos guarda das ciladas do diabo, porque o diabo é o nosso inimigo. O reino espiritual é aquilo que coopera, que milita contra nós, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. Então, número 1, essa vara do pastor que bate nos predadores, que livra as ovelhas do mal, número 1, nos protege dos inimigos espirituais. E maravilhoso, número 2, é que Deus nos protege, o pastor nos protege de nós mesmos. É aí que entra o cajado. A vara é para bater no predador que vem contra nós. E o cajado, ela bate em nós? Não. O cajado é um bastão reto, no final tem o U para baixo, que não é para bater na ovelha. É para o pastor segurar na ponta do cajado e com esse U ir nas pernas da ovelha e trazer ela de volta. O cajado é para buscar a ovelha de volta. O cajado é para trazer a ovelha de volta para o caminho. O cajado é para livrar a ovelha dela mesmo. Porque nós precisamos ser libertos e livres e ajudados de nós mesmos. Porque somos nós que muitas vezes somos desobedientes. Nós que muitas vezes preferimos um caminho por consciência própria, por pensamento, eu acho que é melhor aqui, e nos desviamos da palavra de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus. Mas nosso pastor é tão maravilhoso que em suas mãos tem um cajado. Não para dar na sua cabeça para você voltar, mas para esticar, pegar nas suas pernas e trazer você de volta.
Nós precisamos ser protegidos de nós mesmos. Ao longo desse ano, se você já não fez até agora, você fará, porque eu farei. Temos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, temos a nossa vontade que nada é boa, nem perfeita, nem agradável. Mas eu posso decidir, tomar uma atitude, uma decisão e começar a me arrebentar com isso. Então o que Deus faz? Deus me traz de volta. Em um rebanho de ovelhas, de forma literal, tem um rebanho que anda junto, mas sempre tem aquela ovelhinha, né, que decide, pô, essa grama aqui está mais verde. Não, aqui esse pasto parece estar melhor. E ali tem a borboleta, vou lá ver qual é da borboleta. Nós somos atraídos a muitos caminhos. E é nesse momento que o pastor pega o cajado, vira ao contrário, vai lá e traz a ovelha de volta. A sua vara me protege dos predadores, e o seu cajado me protege de mim mesmo. Muitas vezes nós vamos nos afastar da vontade do Senhor para nós por causa dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é aquela borboleta que apareceu naquele arbusto que eu vou lá ver. Os nossos sentimentos são aquela grama verde que vale a pena dar uma olhada, dar uma experimentada como é que é. O meu sentimento me leva a muitos caminhos que me afastam da vontade de Deus. O que Deus faz? Me abandona? Não, o Senhor é o meu pastor. A sua vara e o teu cajado me protegem. Quantas vezes Deus me trouxe de volta? Sandro, não é isso. Sandro, volte. Essa não é a minha vontade, Sandro, para o rebanho. Sandro, para perto de mim. Aqui é o seu lugar de proteção e abrigo. Sandro, não pense que você é um leão, você é uma ovelha, você é frágil, então venha para perto. É para isso que serve o cajado do pastor. Olha o que Isaías vai dizer, Isaías 53, versículo 6. Todos nós nos desviamos como quem? Como ovelhas. Isaías está falando aqui sobre a salvação em Cristo, o que Ele fez por nós. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto, ou seja, Ele não era obrigado a fazer isso, mas no entanto, o Senhor fez cair sobre quem? Sobre Ele, na cruz do Calvário, os pecados de todos nós. A maior condução histórica de trazer de volta, não foi simplesmente Deus trazer você de volta de um erro, de um pecado, de um caminho. A maior ação histórica de Deus como nosso pastor, trazendo de volta as suas ovelhas, é a cruz do Calvário. É lá que Jesus leva sobre si, vai dizer Isaías, os nossos pecados. Nós decidimos, em Adão e Eva, nossos pais espirituais, decidimos nos afastar, nos rebelar contra Deus, dizer não para Deus, perdemos a comunhão de Deus. No entanto, o que Deus fez? Lança sobre Jesus todos os nossos pecados, porque Ele vai dizer, nós somos as suas ovelhas. Quem é a ovelha de Cristo? É Ele quem vai cuidar. Quem é povo de Deus, que é rebanho de Deus, essa graça maravilhosa, a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados. Mas temos que entender, como salvos em Jesus, temos que entender que ainda estamos no patamar de ovelhas e não de leões. E ainda hoje, a misericórdia de Deus vai se renovar a cada manhã. Todos os dias podemos experimentar esse cajado de Deus esticado nos puxando de volta para o caminho, de volta para o propósito, de volta para a missão, de volta para o rebanho. Deus ama os seus, e haverá, o Senhor é o nosso pastor, a sua vara contra os nossos inimigos, e o seu cajado nos protege de nós mesmos. Mas além disso, o versículo 5, vai dizer que a terceira coisa que nos protege, Ele nos protege de pessoas, das pessoas. E aqui eu quero ser bem específico para que não haja confusão na sua mente, em relação ao Antigo e Novo Testamento. Versículo 5 vai dizer, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. É fato que o salmista vive em um tempo de olho por olho, dente por dente. É um tempo de guerra, de espada.
de furar um ao outro, inimigos físicos. Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue. O seu inimigo não é o seu patrão, não é o seu cônjuge, não é o político, ou governador, ou presidente, ou prefeito. Eles muitas vezes vão ser usados pelo sistema cultural do mundo que é maligno. Mas o nosso predador, o nosso inimigo é Satanás, é o diabo. Mas pastor, então como ler esse texto de ele prepara um banquete na presença dos meus inimigos? Deus nos protege de pessoas? A resposta é sim, mas não é com tom de vingança, é com tom de testemunho. Diga-se comigo, não vingança, testemunho. Infelizmente, há pessoas que pegam esse texto e outros para usarem hoje na graça um tom bíblico de vingança. Você vai ver. Deus vai me honrar. Tinha aquela música? Quem me viu de bicicleta vai me ver voar. A minha vitória terá sabor de mel, você vai ver. Mel para mim, para você de fel. Tu vai amargar o que tu fez comigo, porque Deus vai me honrar. Vai esfregar na sua cara. Não é vingança, minha gente. Então o que seria se preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos? Algumas pessoas, de fato, vão odiar a obra de Deus na sua vida. Algumas pessoas, de fato, não vão gostar muito daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. De fato, algumas pessoas não vão aplaudir o seu sucesso. Porque tomadas de inveja maligna e ciúme, elas não vão andar de mãos dadas com você, com aquilo que Deus está fazendo. Deus salvou a sua casa, Deus te salvou, Deus te deu um dom. Olha você usando os seus dons para Deus. E você pode nem mesmo usar o seu dom com um tom de aparecer, de ser alguém. As pessoas vão olhar e apontar, ela acha que é quem? Não era nada um dia desse. Agora acha que pode, agora acha que é famoso, agora acha que faz, agora acha que é melhor do que eu. Então é fato. Pessoas ao seu lado não vão amar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E é assim que eu consigo ver esse texto. Que Deus preparará para nós um banquete. O que é isso? Deus vai nos abençoar. Sim ou não, gente? Deus vai derramar sobre nós graça, misericórdia, dons, talentos, serviço. Deus vai abrir portas. Tudo isso não é porque nós somos grandes leões e grandes animais ferozes. Somos ovelhas. Tudo isso é para honrar o nome de Deus. Somente Ele a honra e a glória. E Deus vai usar simples ovelhas para honrar o seu nome. Mas no meio do caminho, vai ter diversidade, pessoas que o diabo vai usar para parar tudo isso. O texto vai dizer, quem prepara um banquete? Não somos nós. Nós não temos condições de preparar banquete algum. É o rei quem prepara o banquete. O poder é do rei. O dinheiro é do rei. Preparar diante de quem? Preparar para quem? Para nós. Esse pastor de ovelha prepara para os seus esse banquete. Dá a eles a missão do Evangelho, dá a eles dons, talentos, os abençoa, os restaura, os resgata, os salva, os liberta, os cura. Prepara um banquete para nós. Diante de quem? Diante dos meus inimigos. Mais uma vez, não é tom de vingança. O tom aqui é as pessoas que não acreditaram, que odiaram, que não amaram, que desdenharam, que zombaram. Elas vão testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes nós dizemos assim, Senhor, manda essa pessoa, Senhor, para longe daqui. Deus, quem nunca orou assim, né? Deus, tira essa pessoa da minha vida. Senhor, me muda de empresa ou muda ela. Senhor, me dá um outro lugar para morar ou dá outro lugar para ela morar, Senhor. Não aguento mais. Às vezes, Deus não vai mudar algumas pessoas da nossa vida. Deus vai deixá-las lá para que elas testemunhem. E quem sabe sejam impactadas por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É isso que a minha teologia saudável vai dizer que é: preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos aos olhos da graça. Deus vai fazer com que pessoas testemunhem aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Versículo 6. Certamente
a bondade e o amor, eu coloquei, fiz questão de amor, algumas versões, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Número 1 para nós hoje, a proteção do pastor. Número 2, a perseguição do pastor. Esse pastor que nos conduz, esse pastor que nos busca, esse pastor que nos persegue. O texto vai dizer, a bondade e o amor misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O pastor não só protege a ovelha, mas o pastor persegue a ovelha, ele busca a ovelha, ele resgata a ovelha. Mas quando falamos sobre a bondade do Senhor, nós temos um problema. Talvez no mundo ou na sua vida, você olha para trás e você não consegue encontrar bondade. O que você vê é dor, tristeza, amargura. Eu vou dar alguns títulos a isso. Enfermidade, morte de alguém que amávamos, desemprego, casamento destruído, à beira da falência. E olhamos para trás e temos um problema. Como assim, pastor? A bondade vai me perseguir. Se eu olho para trás, o que eu vejo são dor, eu vejo é tristeza, dor e tragédia. Se é o seu caso hoje, você olha para trás, o que você vê é dor e tristeza, meu convite para você é você olhar mais uma vez com um pouco mais de cuidado. Observar com um pouco mais de atenção. Porque por mais que você não veja bondade em tudo o que aconteceu, pela fé veja que tudo o que aconteceu tinha ali bondade de Deus na sua vida. Mesmo que você olhe e não diga que tudo foi bom, mas tudo que aconteceu tinha bondade de Deus ali. Talvez o dia que você foi mandado embora, ali naquele momento você não percebia, mas foi a bondade de Deus na sua vida. O dia que você perdeu um ente querido, pastor, mas isso é completamente inaceitável, talvez foi a bondade de Deus na sua vida. O dia que você foi impedido de entrar por uma porta que você tanto desejou se fechou, você vê como dor e tristeza, talvez ali foi a bondade de Deus na sua vida. Um Deus que é extremamente onisciente, que sabe exatamente o que te espera do lado de uma outra porta, naquele emprego, naquele lugar, naquela cidade. Mas pastor, eu planejei durante 10 anos a minha viagem e não aconteceu. Tragédia, mas veja ali talvez bondade de Deus na sua vida. Porque Deus é bom o tempo todo. E o pastor é bom o tempo todo para as suas ovelhas. Quando olhar para trás e ver sua tragédia, dor e sofrimento, olhe mais um pouco e veja a bondade de Deus em tudo o que acontece na sua vida. A bondade de Deus e o seu amor e misericórdia me perseguirão. Então ele nos persegue, nos traz bondade e nos traz amor e misericórdia. Aí mais uma vez temos um problema. Porque pecadores como somos, olhamos para trás e só o que conseguimos ver é pecado, culpa, condenação. Olhamos para trás, eu, Sandro, olho o meu passado, o que eu encontro lá atrás, se eu olhar simplesmente na parte de forma superficial, eu vou sim encontrar o Sandro pecador, o Sandro desviado, o Sandro agressor da vontade do Evangelho de Deus, eu vou encontrar pecado, eu vou encontrar culpa, eu vou encontrar condenação, porque o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas hoje não conseguem se libertar de um passado de pecado, culpa e condenação? Quantas pessoas que estão em Cristo olham para o seu passado e só o que encontram é condenação e culpa. Culpa pelo casamento ter acabado, culpa por estar desempregado, culpa pela enfermidade que tem, culpa, condenação, culpa. Esse é o problema. Onde está o amor, a misericórdia de Deus? Só o que eu vejo no meu passado é isso, é assim que eu me sinto. Mais uma vez, a solução, o desafio, é você olhar com um pouco mais de calma, olhar um pouco mais atrás. E há 2000 anos atrás, olhar a cruz de Cristo. O que você vai encontrar ali é perdão, misericórdia, graça, favor e merecido. Eu, Sandro, olho para trás, o que eu vejo na minha história de vida é pecado, culpa e merecimento de condenação. Mas eu vou um pouco mais além e vejo o meu pastor de braços abertos. Não em um morro em frente a Guanabara, mas em uma cruz. Isaías vai dizer que ele leva sobre si
todos os meus pecados. Eu, como ovelha que decidi viver longe, o que ele faz com o seu cajado? Ele me puxa e diz, você é minha ovelha. Ele me salva, ele perdoa os meus pecados. E daí em diante, ele me guarda. E como cantamos aqui várias vezes, seguro estou em seus braços. E garantido estou no meu pastor, que me protege e que me guarda. Então olhe para trás e veja além da culpa, do pecado, da tragédia, do sofrimento, veja a cruz de Cristo. E haverá, o Senhor é o meu pastor. Jamais se esqueça quem você é. É claro que não deixo de lado a necessidade de nós nos sentirmos muitas vezes assim para vivermos nosso dia a dia. E levantarmos com a coragem e com a força de um leão para ir trabalhar, para bater meta, para viver, para ter saúde, para fazer família. Temos que desbravar um dia de cada vez. Alguém já disse, tem que matar um gigante todo dia. Mas lá no final se lembre quem você é. A força que você pensa ter, ela vem do Senhor. A autossuficiência que você pensa ter, você não tem. Nós somos frágeis, somos fracos e carecemos totalmente do nosso pastor, que nos protege do mal e nos guarda com o seu cajado e nos traz para perto, e a sua bondade e misericórdia estarão conosco todos os dias da nossa vida. Para nós terminarmos e orarmos, concluo dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus não é baseada naquilo que nós fazemos. Ah, meus irmãos, não faça comparações de merecimento. Se eu fizer por onde, então merecerei bondade e misericórdia. Mais uma vez digo, o que merecemos é fogo, o que merecemos é inferno, o que merecemos é perdição. A bondade e a misericórdia de Deus me alcançarão, não tendo como base algum feito meu, mas a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão, tendo como base o sacrifício de Jesus naquela cruz. É graça, simplesmente graça. E isso para mim é maravilhoso demais, em saber que mesmo quando eu não faço por onde, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu acho que sou demais do que quem de fato eu sou, ainda assim Deus me puxa e diz graça sobre a sua vida, misericórdia sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus não se baseia naquilo que nós fazemos, não se baseia em nosso merecimento. Então viva todos os dias abraçado a esta graça. Quando vier sobre a sua mente o seu passado, culpa, pecado, condenação, sofrimento, vá além disso, vá à cruz do Calvário e diga, ali está o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande num vale de sombra, de morte, não temerei, porque Ele estará ao meu lado. A sua vara me protegerá contra os meus inimigos espirituais, e o seu cajado me protegerá de mim mesmo, e a sua bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. E o mais maravilhoso, não tendo como base o que eu faço ou deixo de fazer, mas tendo como base o seu amor gracioso, a sua cruz, o seu sangue derramado no Calvário. Por último eu digo, aceite o seu lugar de ovelha, e você então experimentará todos os benefícios do seu pastor. Quando eu aceito a verdade de quem eu sou em Cristo, eu sou uma ovelha frágil, eu então experimento todos os benefícios que o pastor tem para a minha vida. Que Deus hoje fortaleça o coração e a sua alma. Que você hoje, a semana, experimente todos os benefícios desse pastor que te protege, que te guarda, que te acolhe, que te persegue e que te ama e que te salva. Vamos ficar em pé, vamos orar esta manhã.